Olá, começa agora mais um episódio do podcast Observa Rio. Eu sou Geisa Rocha, jornalista e coordenadora do movimento Rio de Impacto. E hoje quem está com a gente aqui no estúdio é Renata Raj. Ela é Head de Venture Capital da Sai do Papel. Oi, Renata, tudo bem? Tudo bom? Obrigada pelo convite, Geisa. É uma honra estar aqui com vocês. Renata, é muito importante que a gente comece aqui você me contando e contando para os nossos ouvintes e quem está assistindo a gente o que é a Sai do Papel e o trabalho que ela desenvolve dentro do ecossistema das startups e como a gente anda sempre muito juntinho dos negócios de impacto social e ambiental. Bom, a Sai do Papel nasce da visão de um entusiasta pelo Rio de Janeiro, Carlos Júnior, que iniciou a Sai do Papel para ajudar as pessoas a tirarem a ideia do papel, para quem estava empreendendo. Então, nasce como uma aceleradora de startups. E hoje a gente se divide em 4 pilares. Se eu pudesse falar assim do ecossistema. Então, a gente tem a área de innovation, que a gente presta serviços para grandes empresas da área pública e privada, com chamadas à inovação, consultoria da inovação, ah, como, por exemplo, o hackathon que acontece na Globo depois do Big Brother, a gente que faz, promove isso no negócio já há alguns anos, só alguns dos exemplos. É, Nós temos uma outra vertical de negócio, que é a parte da qual sou responsável, né, de venture capital, que a gente investe em startups, a gente tem a missão de trazer pessoas, né, investidores que mais do que recurso financeiro tenham interesse de entregar o smart money, né, a sua rede de conexões, a sua experiência de vida para acelerar os negócios. Nós temos ainda uma terceira vertical, que é a parte de consultoria, voltada mais a startups, para que ajude elas a acelerar. E, por último, não menos importante, é a parte de hubs. E eu estou falando com você aqui desde o Arca Hub, que é o primeiro hub físico da Sai do Papel, né? Diferente dos outros negócios, não tem buy Sai do Papel, é um negócio que nasce bandeira branca para que todas as espécies, né, tal como Noé previu, possam sobreviver à disrupção da inovação, né? Além desse hub, eu acho super importante e válido a gente destacar o Energy Hub, que é o maior hub da vertical de energia da América Latina. E tem como CEO, também sócio da Sai do Papel, o Mandarino, que toca aí o negócio, o CEO, o Ronaldo Valino, também um profissional de grande experiência nacional e internacional, fazendo um trabalho exemplar. E a gente tem outras verticais, como a área de saúde, a área de sustentabilidade aí está no forno. A gente já tem também na casa um Node Hub, que é o hub voltado ao Web3, a blockchain, trazem para nós a visão aí de inteligência artificial. E tem no forno Telecom, SG, como eu já falei, e também a parte do varejo. Em relação ao Arca Hub, a gente sempre fala que impacto, inovação e o empreendedorismo ele precisa estar se alimentando do máximo de informações possível. Então, queria que você falasse um pouquinho de onde está localizado o Arca Hub e que tipo de atividades vocês desenvolvem aí justamente para fomentar essa troca e essa interseção entre negócios, projetos e boas ideias. Obrigada pela pergunta, Geisa. O Arca Hub, ele nasce do Rio, para o Brasil, para o mundo, né? É um espaço de fácil acesso, entre centro barra a 30 metros da estação de metrô da General Osório, em Ipanema, e são 1.200 metros quadrados dedicados para que as 5 pontas da inovação possam se encontrar e gerar negócios. Então, mais do que um espaço de networking, de coworking, é um espaço de fato comprometido com geração de negócios, com uma agenda em que as comunidades empreendedoras se reúnem, investidores, a academia, e todos são muito bem-vindos a conhecer, a se estabelecer aqui, tá? E em breve nós teremos também um laboratório de Deep Techs, em que a gente, né, nasce ouvindo uma empreendedora muito especial, a Mônica Viana, conheci lá num outro programa de fomento, no Startup Rio,
Eu acho que ela figura muito bem uma história de muitos empreendedores no Rio de Janeiro, de base científica, tecnológica, uma grande profissional, com uma excelente formação acadêmica e com dificuldade entre programas de fomento a de fato conectar com o mercado, né? A dor dela, ela viu que era de muitos e por isso ela criou a Associação Fluminense de Empreendedores de Base Científica e Tecnológica, a RISE, e com ela nós estamos aí promovendo o laboratório de Deep Tech num espaço tão central do Rio de Janeiro e relevante para que esses empreendedores tão focados numa solução demandante, que é a área de Deep Tech, de fato possam estar habilitados e mais fáceis de encontrar futuros investidores, pessoas que possam iluminar a jornada empreendedora, que por si só já é muito demandante. Olha, você trouxe um tema que eu acho fundamental a gente explorar um pouquinho mais nesse episódio, que é a questão de negócios que nascem muitas vezes de pesquisas científicas e tecnológicas e existe aí uma dificuldade deles irem a mercado, porque justamente pela lógica, né, da universidade, que é muito baseada em editais, em fomento, que vem do Estado, na sua maioria. Então, essa parte de ir a mercado, de buscar investimentos, de fazer esses negócios, de fato, servirem à sociedade, né, como negócios, acabam tendo essa barreira muito profunda. E aí é muito importante a gente ter no ecossistema instituições que possam ajudar justamente a fazer essa ponte. Eu acho que essa principal proposta que vocês trazem aqui, que eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Esse é um espaço também que foi construído e entregue após uma pesquisa, né, dos sócios da Sai do Papel em ecossistemas de inovação muito prósperos no mundo. Refletindo sobre o que você está me dizendo, eu acabei de voltar de um período sabático e visitei também alguns espaços americanos, entre eles o MIT, né, Boston, que diferente no Brasil, os professores lá são muito aplaudidos quando investem, muitas vezes eles são sócios dos seus alunos. Não à toa, aquele quadradinho ali onde tem Harvard e MIT, a gente está falando de uma geração de PIB de 3 trilhões, né? Então, que é maior do que o PIB do país, do nosso país, maior que o PIB do Brasil. E acho que uma forma da gente mudar é, sem dúvida, a gente, quanto sociedade civil e empreendedores, né, apostando nessas vidas, as nossas conexões para fortalecer quem tem professores brilhantes nas universidades, mas que os professores vivem um ciclo muitas vezes delicado de sair, porque o sucesso deles é aferido pela quantidade de papers e não pela quantidade de negócios. Segundo a FAPERJ, digamos, o estado do Rio de Janeiro seria um maior número de doutores por metro quadrado da América Latina. E aí, pensando nisso, eu acho que não faz sentido a gente não estar no top one de inovação no nosso país ou da América Latina, né? Então, a gente criando espaços como esses, inspirados em espaços de sucesso, boas práticas internacionais, a gente visa na nossa humilde aqui intenção, mas com muita seriedade, entregar algo que de fato seja relevante, que de fato seja um legado positivo para fortalecer que de fato as 5 pontas da inovação elas se encontrem, porque não adianta ter uma ideia brilhante se ela não é bem executada, se ela não tem condições de execução. Então, a nossa proposta é de que todos, eu digo todos os 5, se sintam bem-vindos e relevantes aqui nessa casa, o Arca Hub. E eu queria entrar num outro tema, porque quem está vendo a gente, pode estar pensando assim, nossa, eles estão falando lá do topo da pirâmide, do alto, de um espaço que pouca gente tem acesso, e a gente tem muitos negócios de impacto socioambiental que estão na base da pirâmide, fazendo uma diferença incrível nas favelas, nas comunidades. Como conectar essas duas pontas, né, que parecem tão distantes, mas são complementares para a gente mudar a realidade da sociedade?
E eu faço essa pergunta porque eu sei que tem justamente conexão uma base aí do trabalho que vocês desenvolvem. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre essa conexão, como conectar esse tema que a gente está falando, parece estar lá no lugar longínquo, né? Junto aos deuses, no panteão e falar também de como a base da pirâmide pode se beneficiar dessas conexões. Obrigada também por trazer essa visão e oportunidade da gente falar de algo que a gente acredita e nos direciona. Conexão é a palavra de ordem por aqui e não podia ser diferente após ouvir aquilo que parecia até então distante, mas absolutamente conectado com o que você acabou de expor. Ouvindo o Eduardo Ourivo, que é um empreendedor espetacular e inspirador, CEO do Grupo Trigo, e após tantos feitos, especialmente até durante a pandemia, pós-pandemia, ele se uniu ao Reginaldo, que é um adulto alfabetizado, líder de comunidade, assim, daqueles que sabe bem o que faz, e ele criou o Investe Favela. E ouvindo aqui uma palestra dele, trazido por um dos grupos de outros empresários bem-sucedidos, das coisas que acontecem aqui no Arca, todos muito emocionados. Houve a inspiração de que nós pudéssemos receber as pessoas com aqueles produtos que eram produzidos desse projeto do Investe Favela, mas como fazer isso? Né? Então pensamos, por que não unir a arte, né? O que seríamos de nós sem arte? O que seríamos de nós? O que seremos de nós? O que seríamos se não olhássemos para essas periferias tão criativas, né? Para essa desigualdade que nos assola. Então, nasceu assim o Empreender com Arte, que é um projeto que une artistas com o Invest Favela, e nós faremos o primeiro leilão em breve, dia 7 de agosto, aqui no Arca Hub, com a finalidade de trazer, né, as obras disponibilizadas tanto aqui no Arca Hub, bem como na exposição do Centro Cultural dos Correios, O que te faz olhar para o céu, que é uma reflexão também bem interessante, se é pela fé, se é pela tecnologia, se é pelo tempo, que o Rodrigo Franco, nosso embaixador de arte e design, é o curador, e generosamente, né, com 60 artistas que estão presentes nessa exposição, eles estão disponibilizando também as suas obras para que esse leilão seja muito bem sucedido e, mais do que recursos financeiros, ele gere uma transformação, uma inspiração para que outras pessoas desenvolvam seus projetos, que somem energia no nosso, né? É bem simples, pode ser uma pequena ação, a gente pode fazer a diferença. Renata, eu queria te agradecer muito pelo que você está trazendo aqui, porque a gente tem buscado, né, nos episódios do Observa Rio, mostrar a diversidade de atores que fortalecem, a partir da sua atuação, o ecossistema de impacto socioambiental. E no Observatório, a gente separa as empresas, né, as empresas de impacto, os negócios de impacto e as aceleradoras, também pelas ODSs, pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que elas respondem. Essa é uma preocupação na saída do papel, nos projetos e no que é tocado dentro do Arca Hub? Sempre, sem dúvida. Com a liberdade e direcionamento que o Carlos nos dá, houve também a oportunidade de nós trazermos a Parceria do Bem para alimentar a inovação, que é um projeto que contempla as ODSs 1 e 8, em parceria com a Acnur, né, que é o braço de refugiados da ONU, e a Caritas, que executa as ações. A Acnur dá todo o apoio aqui no Rio de Janeiro. Nós já tornamos realidade essa visibilidade da mão de obra imigrante e refugiada que aqui está, e a princípio seria só os ADS 1 e 8? Não, é para a gente deixar muito claro a importância do imigrante, que através dele os principais polos de inovação no mundo existem. É uma coincidência curiosa, mapeada no estudo, que deixa bem claro a importância deles nos ecossistemas de inovação, porque consigo eles trazem as práticas do seu local de origem e, sem dúvida, o espírito resiliente para uma inovação acontecer, ela realmente ser realizada. Então, é algo que nós fazemos por aqui, além de colocar, né, os nossos investidores numa posição de
ter a oportunidade de interagir com a inovação, né, trazer isso a prosperar negócios. A gente também acredita que empreender, impactar, né, gerar empregos são razões para a gente seguir empreendendo e convidar a todos a olhar com a inovação, sem que seja um bicho de sete cabeças, mas que possa ser muito bem-vinda para as melhores práticas no dia a dia do seu negócio, ou com a sua família, né? Essa questão das migrações é um tema muito importante, inclusive vai ser o tema do nosso próximo capítulo, que é na quarta-feira que vem, em que justamente a gente mostra, né, como as migrações, as mudanças climáticas impactam muito na movimentação de populações, e populações que chegam com uma formação muito superior, né, que podem contribuir com a sociedade em que elas estão aportando, mas que muitas vezes isso não é reconhecido, né? Com certeza, não é à toa que, é, infelizmente, a gente tem cada vez mais ouvido falar sobre os imigrantes climáticos, né, os refugiados climáticos, desses desastres que estão acontecendo no mundo, já anunciados, e que pela primeira vez ficou tão evidente no Brasil as consequências desse desequilíbrio que a gente está vendo na natureza. Temos muito a fazer, mas o mais importante é também mostrar que já estamos em atividade. Isso é o principal, né? Eu acho que juntar as boas intenções, as boas ideias, fomentar encontros e também o pensar junto para a gente poder mudar realidades com o investimento, que é um papel principal. O seu papel, né, de também captar e mobilizar o capital para direcionar para esses projetos de impacto faz uma diferença gigante em alimentar também o nosso ecossistema. E por isso eu queria te agradecer a sua presença hoje aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade de estar sempre com você, que é uma mulher que faz diferença no nosso ecossistema, se atualizando, crescendo e promovendo pautas que são, para mim, sempre um prazer ouvir. E uma honra agora poder compartilhar um pouco do que nós estamos fazendo aqui no Arca. Deixo para os seus ouvintes o convite para que venham conhecer o nosso espaço. E a gente pode até pensar aí, né, em breve, fazer uma promoção, por que não, para quem é o Observa Rio, ganhar um incentivo a mais para que possa gerar negócios e incentivar o movimento por um Rio melhor, um Brasil melhor. Obrigada, Renata. E para vocês que conhecem empresas de impacto e também aceleradoras que ainda não estão lá no nosso observatório, é só estimular que elas entrem em www.riodeimpacto.com.br/observatório e lá elas vão encontrar um formulário para preenchimento, se são negócios é um formulário, e se são aceleradoras, dinamizadoras, outro formulário, mas para que elas possam preencher rapidamente por e-mail, isso será validado para que elas façam parte do nosso observatório. É muito importante que a gente possa ver quem está no sistema e fazer essas trocas acontecerem no dia a dia. Até a próxima quarta-feira.